há 3 processos para Deus libertar pessoas do pecado. Primeiro, Deus liberta da culpa do pecado. O que é Deus libertar da culpa do pecado? É o processo que é chamado de justificação. O que é isso? É aquele tempo que você se converte. É o período que você aceita Jesus, que você ouve o Evangelho, que você professa fé simples em Deus, que você se arrepende dos seus pecados. Nesse momento, quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a palavra, quando você crê em Jesus e se arrepende, nesse momento ocorre a obra de conversão. É a obra que vocês, o tempo que você está vindo para o Evangelho. A graça te atrai e quando você crê e se arrepende, você é justificado. Deus vai tratar com a culpa do pecado. O que é justificação? Justificação é um termo judicial, forense. É um ato legal. É Deus tirando de você a culpa do pecado. Quando você crê, Deus perdoa todos os seus pecados e Ele te considera justo diante dEle pelo mérito de Cristo. Então a culpa do pecado é tirada de você. É um ato único e é um ato consumado. Você não é justificado todo dia, você é justificado uma vez só, quando Ele leva o seu pecado no momento que você crê. Então a culpa é tirada. O que é a culpa? O pecado que te condenaria, ao crer e ser justificado, não pode te condenar mais. Você está justificado. Você não tem mais a culpa desse pecado. Justificado significa o quê? Aquele pecado, delitos, crimes que você cometeu contra a lei. Aqueles delitos e crimes te condenam ao inferno. Quando você crê, Deus pega aquela lista de delitos e crimes, Cristo pega e toma para Ele, paga por aqueles crimes. Então a culpa daqueles crimes não está mais sobre você. Cristo assumiu aquela culpa. Você foi justificado e Deus libertou você da culpa do pecado. Você não pode mais ser condenado. Deus não pode mais atribuir você os pecados que Cristo levou. Satanás não pode mais te acusar nem te culpar desses pecados, porque eles já foram pagos, perdoados. Justificação é o ato da salvação quando você crê. Então você creu estando em pecado. Aqueles pecados estavam sobre você e a culpa dele estava sobre você, ok? Diante do tribunal, o juiz ia dizer: culpado, sentença, lago de fogo. Primeiro, então, Deus vai tratar dessa culpa. Como? Quando você crê, justificado, considerado justo diante de Deus, considerado sem pecado diante de Deus, considerado perdoado dos pecados diante de Deus, pelo mérito de Cristo, não pelo seu, pelo que Cristo fez. Então a culpa removida, a cédula de dívida que era contrária a nós foi rasgada e cravada na cruz. Então não tem cédula. Quando chegarmos diante de Deus, não vamos ser condenados. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Então não pode mais haver culpa sobre os salvos.